E aí, meus queridos, tudo bem? Bora para um videozinho aqui que eu vou tentar, nos próximos vídeos, para ser mais exato, eu vou tentar explicar alguns temas, né? Entre os temas que eu vou falar é sobre regularização e normalização. Desculpa esse funga-funga, essa tosse aqui, tanto eu quanto minha esposa estamos ruim aqui, então, se escutar ela tossindo, eu tossindo, é a vida, lamento. Então vamos lá. Alguns problemas que nós temos na hora de criarmos modelos é tanto a parte do overfitting. Não sei se vocês lembram a diferença entre overfitting e underfitting. Então, quando nós estamos tratando sobre overfitting, overfitting é quando nós treinamos o modelo e o modelo ele fica muito atrelado aos dados de treino. Então, não sei se vocês lembram do exemplo dos vídeos anteriores que eu falei, quando eu tratei na parte de overfitting no nosso modelo de identificação, se o pássaro é um periquito ou não, eu posso ter passado para o meu modelo somente aqueles periquitos verdinhos, sendo que existem periquitos de outra cor. Então, pode ser que apareça um periquito de outra cor a não ser o verde e o meu modelo não identifique. Ele fique muito bom para poder identificar meus dados, os periquitos verdes, mas só que ele não identifica muito bem, ele não generaliza muito bem outros dados. Isso é quando, um exemplo que pode acontecer é quando os meus dados de teste têm uma pontuação muito boa e quando os meus... Então, aqui era para ser uma mãozinha, tá? Ficou muito ruim. Então, quando eu tenho, sei lá, tipo 0,93, eu estou inventando, tá? E quando eu estou tratando os meus dados de treino, eu tenho, sei lá, 0,71. Então, o meu modelo ficou muito atrelado aos dados de treino. Quando eu tenho um underfitting, é o contrário. É quando o meu modelo está generalizando demais. Então, eu vou colocar... Por exemplo, na pontuação aqui do treino eu vou ter a 0, estou inventando, tá? 79 e nos dados de treino, aqui é teste, se eu falei treino foi mal, aí vai dar, sei lá, 0,61, estou inventando aqui um valor, tá? Então, no meu modelo de identificação de periquitos, pode ser que ele esteja identificando agapornis como periquito, ele pode estar identificando papagaio como periquito, maritaca como periquito. E também nós temos um problema, que é um problema chato, principalmente quando nós estamos tratando sobre modelos e a questão da generalização, que é a complexidade do modelo. Tá? Qual é o problema de um modelo muito complexo? Lembra quando nós estávamos fazendo os modelos de KNN? Quem não viu, tem um vídeo que eu mostro isso. Então, quando nós víamos a linha de decisão do nosso modelo, né? Então eu tenho, sei lá, eu tenho uns pontinhos vermelhos aqui, eu tenho uns pontinhos verdinhos aqui, por exemplo. Então, se o meu modelo ele tá, vamos dizer assim, generalizando legal, ele vai criar uma linha de decisão mais ou menos aqui, né? Então nós estamos, sei lá, tratando sobre, estou inventando, tá? Então K igual a 4, por exemplo. Então, cada ponto ele vai pegar os 4 pontos mais próximos, então dá para ter mais ou menos uma linha de decisão desse jeito. Mas agora, se eu pegar um modelo do KNN e colocar como K igual a 1, aí ele vai fazer o quê? Ele vai tratar a linha de decisão praticamente dessa forma aqui. Ó. Praticamente não, ele vai tratar desse jeito. Por exemplo. Né? Então, é bem provável que ele puxe um pouco mais para a esquerda, mas ainda assim ele vai tratar desse jeito. Então, desse lado aqui vai ser o vermelho, ok? E desse lado aqui vai ser o verde. Mas veja essa barriguinha que ele fez para a esquerda. Isso daí é o meu modelo se tornando muito complexo. Então, ele está tendo o problema de overfitting. Ele está muito atrelado aos dados de treino, ele está muito atrelado a essas pequenas variações que nós temos nos nossos dados. Então, ele não está generalizando legal. E é para isso que ajuda. Nós temos uma normalização, não, desculpa, sempre confundo a mente da palavra. Uma regularização. Para isso que serve a regularização L1 e a regularização L2. O que faz cada uma delas?
A regularização L2, né, que a gente usa no modelo READ, não sei se vocês lembram, por exemplo, numa regressão linear, nós temos, sei lá, a x3, w3, por exemplo, sei lá, w1, w0 na verdade, né? w0x mais w1x mais w2x, por exemplo, né? Onde cada w desse daí é o bendito do peso de cada um deles, né? De cada um dos atributos. Então, nós estávamos vendo sobre as pétalas das, sei lá, o setossa e afins. Cada um daqueles atributos, que é o tamanho da pena, o tamanho da pétala e o tamanho do caule deles, que eu lembro que são esses dois, cada um deles é um destes Ws aqui para nós podermos fazer a regressão e verificarmos, a regressão não, né? O modelo de classificação que nós usamos lá nos exemplos. Só que existem casos que alguns destes atributos vai acabar jogando a gente para um overfitting. Um exemplo que eu estou tentando fazer, que já é essa quarta vez que eu estou tentando fazer o vídeo, desculpe pelo vídeo longo, tá? É que eu quero matar pelo menos esse assunto, pelo menos para você já sair daqui já entendendo esses dois pontos. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu venda carros. Então, eu tenho dois tipos de informação na minha loja. Eu tenho os dados pessoais da pessoa, então estamos tratando sobre idade, renda pessoal, e eu tenho os dados da loja, né? Isso, os dados na hora de eu vender o carro, que são a taxa de juros, são o tanto de comissão que eu cobro da pessoa para poder vender aquele carro e assim por diante. Vamos colocar que idade, eu só tenho cliente que tenha 30 e 31 anos. Pelo menos esse é o grosso dos meus clientes. 30 e 31. Então eu tenho aqui, ó, 30, 31 anos. Só tenho desses dois, seja homem, seja mulher, né? Então, esse dado para mim ele tendencia muito. Porque se aparecer uma pessoa com uma idade de 40 anos, por exemplo, pode ser que meu modelo ele não generalize muito bem. Pode ser que eu não entenda o comportamento daquela pessoa que tem uma idade muito diferente da idade dos clientes ao qual eu tenho. Isso é um exemplo que eu estou dando, tá? E o que faria cada um destes aqui? Então, por exemplo, se eu passasse meu modelo numa regularização L2, eu vou explicar como que ela funciona melhor mais para frente. O que ela vai fazer? Ele vai pegar estes pesos aqui e ele vai tendenciar a zero. Então, o importante não é só o meu modelo ficar com uma linha, né, com uma linha legal, ele ter, vamos dizer assim, ele encaixar no meu modelo. O importante também é que os valores dos coeficientes aqui, dos meus pesos, eles tendenciam a zero. Quanto menor eles estiverem, melhor. Eles não chegam a zero. Eles vão diminuindo para zero. Já o L1 é diferente. No L1, ele realmente empurra os dados para zero. Então, se tiver alguma informação que realmente não seja importante, lógico que existem níveis que nós podemos definir quando nós estamos criando o modelo, mas se aquela informação não for tão importante para o modelo, né, então eu tenho na cabeça que, putz, taxa de juros com certeza as pessoas não verificam. Né? Eu estou inventando que eu saiba qual seja o dado que eu posso excluir. Eu posso usar um L1. Então, usando a regularização, ele na hora dos dados, na hora que você fizer uma verificação no treino, por exemplo, quando você for fazer a verificação entre treino e teste, no treino ele vai deixar de generalizar melhor. Ele vai deixar de generalizar tão bem, mas no treino ele vai ficar melhor. Então, só para ver se você não falei errado, no teste ele vai ter um valor menor, ele tende a ter um valor menor, mas no treino ele tende a ter um valor melhor. Por quê? Porque ele generaliza melhor. E cada um deles ele faz de uma forma diferente. O L1 ele joga a informação que não é importante realmente para zero, e o L2 ele faz com que os coeficientes eles tendam a zero. Então um realmente exclui, que é o L1, ele realmente exclui quais são os dados que não são importantes, por isso que eu coloquei aqui um zero absoluto. E aqui o READ ele tenta, quanto menor aquele coeficiente, melhor. Eu só coloquei esse daqui, é só para mim ter um lembrete mesmo do que falar. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso. Só para repassar o L2, só para repassar tudo.
quando nós estamos tratando sobre regularização, é para tentarmos evitar o overfitting dos nossos dados. Então, eu troco vamos considerar assim, uma leitura melhor, né? Se bem que aqui nem tanto, a leitura seria trocar mais na parte da normalização, isso eu vou passar no próximo vídeo. Mas voltando, aqui nós estamos tentando tirar o problema do overfitting, então não queremos que os nossos dados estejam tão atrelados aos dados de treino, aos dados de teste, os dados de treino, né? E aqui eu errei, aqui eu estava falando sobre treino e aqui eu estava falando sobre teste, tá? Perdão, errei o raciocínio. Então, que os nossos dados não estejam tão atrelados aos dados de teste, de treino, desculpa. Beleza? Então por isso que nós usamos a regularização. O L1 ele vai fazer com que os nossos coeficientes eles vão a zero. Então ele realmente vai excluir alguns coeficientes do nosso modelo. Pode ser que ele realmente tire a taxa de juros aqui do meio. Ou ele tire idade, porque idade também não é tão importante. Ok? Nesse nosso modelo fictício. Já o L2, mesmo aquele valor não sendo tão importante, mas ainda assim ele sempre vai manter. Ele sempre vai tentar manter aquele valor com alguma determinada importância, certo? Pode ser que ele seja, sei lá, tipo 0,00001, mas ainda assim ele vai ter alguma importância no nosso modelo. Beleza? Só que aqui também nós temos um outro ponto, que é um ponto muito importante, que é escalas dos dados ao qual nós estamos trabalhando. Ok? Mas aí nós vamos deixar de entrar na parte da regularização e vamos entrar num ponto também que é muito importante, que é a parte da normalização dos nossos dados. Beleza? Desculpem pelo vídeo longo, desculpe pela atrapalhadinha que eu dei aqui, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me mandem mensagem aqui mesmo pelo YouTube, porque no Facebook eu não consigo ver muita coisa, ou por aqui, ou pelo Twitter, me marquem lá, que eu vejo mais o Twitter e o YouTube do que exatamente o Facebook. Beleza, meus amores? Beijos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.